Bom, eu gostaria de agradecer a doutora professora Kátia pela palestra, né? E é com grande satisfação que agora eu apresento o próximo palestrante, que vai falar para a gente da atualização do diagnóstico em pacientes com transtorno do espectro autista, que é o Dr. Paulo Lobão Cunha. O Dr. Paulo, ele é coordenador do Departamento de Neurologia da Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, membro do Departamento de Neurologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, neurologista infantil e neurofisiologista do Hospital Universitário de Brasília, fez residência médica em Neurologia Infantil e Neurofisiologia Clínica pela USP, tem título de especialista em Pediatria, Neurologia Pediátrica, Neurofisiologia Clínica, Terapia Intensiva e Emergência Pediátrica pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Obrigado a todos, agradeço pelo convite. Bom, eu vou ter o desafio, de falar sobre a atualização no diagnóstico em pacientes com transtorno de espectro de autismo, e começo falando como desafio por se tratar de um tema muito amplo, por um tema bastante atual, e só para vocês terem uma ideia, recentemente a gente fez um curso para pediatras na Sociedade de Pediatria do Distrito Federal, e foi um curso de 14 horas, então vou meio que resumir um pouco isso em 30 minutos, então espero que eu consiga ser o mais conciso possível. Tá? Para essa apresentação não tem conflito de interesse. E o nosso roteiro vai ser, primeiramente, falar sobre a importância do tema em epidemiologia, porque só isso aí que a gente vai entender o motivo de hoje a gente estar lidando tanto com esse transtorno. Segundo ponto é falar sobre o diagnóstico propriamente dito. Terceiro, falar sobre a triagem auditiva, que talvez seja o maior foco da gente hoje, e, por fim, das demais avaliações complementares. Então, primeiramente, faço a seguinte pergunta. Por que é tão importante para todos os profissionais de saúde estudar o transtorno do espectro do autismo? E a resposta está nesse artigo publicado no final de 2020. Todo ano, o Center of Disease dos Estados Unidos, eles publicam a estatística nacional, que eles têm um banco de dados nacional relacionado ao transtorno do espectro do autismo. E, nessa ocasião, foi visto que o transtorno acomete 1 a cada 44 crianças menores de 8 anos de idade. No geral, acomete mais meninos, em torno de 4 meninos para cada uma menina. A maioria desses pacientes recebeu o diagnóstico após os 4 anos de idade, ou seja, um pouco mais tardio, isso influencia muito no prognóstico desses pacientes. 31% dessas crianças têm deficiência intelectual associada, então que isso dificulta um pouco o diagnóstico, que é um dos critérios que a gente vai ver mais para frente. Afeta todos os grupos étnicos e socioeconômicos. O TEA, graças a Deus, ele é diferente de outras patologias. A gente sabe que alguns transtornos eles são mais frequentes numa população mais humilde, mas o TEA ele acomete independentemente de raça, de sexo, de tudo, de raça, de poder socioeconômico. Bom, também a gente sabe que, às vezes, os grupos minoritários tendem a ser diagnosticados mais tarde com menos frequência, justamente pela dificuldade de acesso à saúde. E a gente sabe que a intervenção hoje é o que oferece melhor oportunidade para o prognóstico. Então, vocês vão ver eu falando várias vezes durante a aula sobre intervenção precoce, porque, na dúvida, encaminhe e já começa a intervenção. E até o momento a gente não tem nenhum marcador biológico para o diagnóstico do espectro do autismo. E aí a gente se depara com outro estudo. Um estudo que foi publicado em julho desse ano, que mostra que 1 para cada 30 pessoas tem transtorno do espectro do autismo. Isso significa que em uma sala de aula, pelo menos um aluno vai ter o diagnóstico. Só que, além desse estudo, mostrou outra coisa interessante, a proporção de homem para cada mulher. Que a gente sempre fica com aquele fato na cabeça de que o autismo é mais comum em homens, só que também já reduziu um pouco essa proporcionalidade. Eu vejo isso no consultório. Hoje em dia eu tenho diagnosticado cada vez mais meninas também com diagnóstico. Lembrar que as meninas têm um desafio, porque as mulheres, no geral, elas são mais comunicativas. Então, qual é a diferença desses dois trabalhos? O primeiro trabalho, ele avaliou crianças até 8 anos de idade, com dados nacionais dos Estados Unidos, do ano de 2018. Enquanto o segundo estudo, publicado em julho desse ano, avaliou indivíduos entre 3 a 17 anos. Um estudo transversal que avaliou 12.554 pessoas nessa faixa etária entre os anos de 2019 e 2020. Sabe o que eu interpreto? Primeiramente, é impossível comparar porque são grupos distintos. Mas o segundo ponto é o diagnóstico tardio. Perceba que quando eu aumentei a faixa etária, quando eu coloquei adolescentes, o diagnóstico aumentou a prevalência. Então, eu acredito que isso é o que nós estamos mais próximos. Só para vocês terem uma ideia, nesse estudo de 1 para 44,
avaliando cada região dos Estados Unidos, o estado da Califórnia foi uma prevalência de 1 para 26. Lembrar que a Califórnia é um dos estados mais ricos dos Estados Unidos, que tem automaticamente melhor acesso às condições de saúde. Então, futuramente, nós vamos ter dados também no Brasil, né, porque atualmente o IBGE ele incluiu nessa cláusula no censo 2022. E o mais importante, isso reflete um pouco esse raciocínio que eu venho fazendo, né? Esses dados do CDC de 2020 mostrou que somente 18,7% das crianças foram diagnosticadas até 2 anos. 39,9% foram diagnosticadas em 6 anos ou maiores. Ou seja, ainda existe uma grande parcela, né, da população que tem um diagnóstico tardio. E em 2014, eles publicaram um trabalho que mostrava o seguinte, que 20% dos pais desconfiam do diagnóstico antes de 1 ano de idade, 50% antes de 1 ano e meio e 80% antes de 2 anos. Então, valorizar bastante a informação da família, né? Eles que convivem com a criança 24 horas por dia. Então, com toda certeza, eles são os melhores informantes que a gente tem. E falando um pouco sobre diagnóstico precoce, né, esse estudo de prospectivo de 2006 a 2018, que avaliou 1.269 crianças, sendo destas 72% sexo masculino, foi avaliado crianças em 3 momentos. E foi observado que, desde os 12 meses até os 36 meses, 74% das crianças que tiveram diagnóstico até os 14 meses, elas tiveram estabilidade aos 3 anos. Ou seja, quando chegou aos 3 anos, o diagnóstico permaneceu. 16 meses, uma estabilidade de 83%. Então, o que significa? Que até 1 ano e 4 meses, a gente tem uma grande faixa de acurácia de fazer o diagnóstico dessas crianças. Tá? Nesse trabalho, somente 7 crianças, que correspondem a 1,8% da amostra, foram identificadas como TEA inicialmente e que com 3 anos tiveram desenvolvimento normal. Então, ou seja, o erro de você falar que a criança tem TEA e depois não ser é muito menor do que o contrário. Então, peca pelo excesso do que pela falta. E cerca de 105 crianças, que correspondem a 23,8% da amostra, não foram avaliadas com TEA na primeira visita, mas foram na última aos 3 anos de idade. Então, é aquela coisa. Mesmo dentro, né, de grandes centros, a gente sabe que vão ter casos desafiadores, né? Mas, independentemente, a intervenção não pode atrasar em nenhum desses casos. Então, agora vamos para o diagnóstico, o transtorno do espectro do autismo, né? Então, o transtorno do espectro do autismo, ela é uma série de 2 categorias. A primeira delas é um prejuízo persistente na reciprocidade, comunicação e interação social. A segunda é um padrão repetitivo de comportamento, interesses e atividades. Pode coexistir deficiência intelectual atrás da linguagem? Com toda certeza, mas eles não fazem parte dos critérios, são consequências. O início dos sintomas ocorre na primeira infância, né? E muitas vezes até nos primeiros meses de vida. E pode permanecer pelo resto da vida. Vocês vão ver pelos critérios que a gente avalia dados atuais e pregressos. Então, ou seja, mesmo que o indivíduo ele melhore dos sintomas, o diagnóstico ele é vitalício, vai permanecer para o resto da vida. Então, vamos lá. Primeiramente, eu acho importante falar do histórico, porque isso influencia muito nessa estatística que a gente tem atualmente. A primeira vez, né, que foi utilizada a expressão autismo foi em 1911, né? E que naquele momento foi visto pacientes que tinham perda de contato com a realidade e uma dificuldade na comunicação e comportamento. Então, no começo, quando o autismo foi descrito, ele foi associado à esquizofrenia. Em 1943, né, a partir de um estudo de Leucaner, que ele avaliou dados de Hans Asperger, né, que futuramente recebeu uma síndrome com o próprio nome, ele viu 11 crianças com isolamento extremo, obsessividade, estereotipias e ecolalias, e ainda teve uma manutenção da linha esquizofrênica. Só na década de 70 que foi visto que o autismo poderia estar relacionado ao déficit cognitivo, e a partir de então ele entrou no grupo dos transtornos de desenvolvimento. E no Manual Diagnóstico Estatístico de Saúde Mental, ele só foi descrito pela primeira vez na 3ª edição, em 1980, né? E naquele momento eram 16 critérios, e o diagnóstico ele tinha que ser feito a partir de 8 desses 16, né? E eram subdivididos em categorias, A, B e C, e além disso tinha um critério obrigatório, que era o critério D, que era início na primeira infância ou infância. O que eu interpreto com isso? Era bastante inespecífico, porque quando você coloca como se fosse um checklist, isso restringe, né? Por exemplo, se eu falar que a pessoa ela tem necessidade de enfileirar objetos, mas ela pode empilhar, ela pode colocar todos os objetos no mesmo lugar, ela pode ter outros tipos de comportamentos repetitivos que naquela época não eram valorizados, né? E na 4ª edição, já na década de 90, teve a mudança do termo transtorno, teve a mudança de desordem para transtorno,
né? E a partir desse momento, os critérios foram mais breves e objetivos. E expandiu a definição de autismo. Nesse momento, o autismo ele foi subdividido em diversas categorias. Autismo infantil, síndrome de Asperger, transtorno integrativo da infância, autismo atípico, né? E com isso, houve uma crescente nos diagnósticos. Na década de 70, apenas 1 a cada 5 mil crianças tinham diagnóstico. Quando chegou em 2009, já era 1 para cada 110, né? Então, uma grande influência não é somente o conhecimento, claro, mas também a mudança dos critérios diagnósticos nos permitiu ampliar, né, o diagnóstico e a acessibilidade para ele. Bom, ainda falando sobre essa 4ª edição do DSM, né, o que foi percebido? Que todos esses diagnósticos, na verdade, eram indivíduos que tinham 3 esferas: dificuldade de interação social, no comportamento e na comunicação. Então, na verdade, são pessoas que estão inclusas dentro do mesmo transtorno, né? E em 2013, nós tivemos finalmente, né, com a 5ª edição do Manual de Diagnóstico Estatístico de Saúde Mental, o termo transtorno do espectro autista, né? Então, todos esses diagnósticos eles deixam de existir e passam a estarem dentro do transtorno do espectro do autismo. Agora, partindo para o diagnóstico, eu queria mostrar primeiramente para vocês esse vídeo aqui, tá? Só um detalhe. Na aula eu vou mostrar alguns vídeos, só tem um slide que é de paciente que ele me permite, que os pais permitiram que eu prestasse na aula, mas que não, se possível, não tirem fotos. Mas esse é vídeo público, então não tem problema. Bom, vamos lá. É uma bebê de 6 meses com desenvolvimento normal, né? A mãe está fazendo o som com chocalho, ela está seguindo esse som. Rebequinha. A mãe chamou pelo nome e ela, de prontidão, olhou para a mãe. A mãe fez um balbucio, né? A letra A, e a criança vai repetir. Isso eu acho super interessante, atenção compartilhada, né? Que ela está fazendo uma atividade com a mãe e, ao mesmo tempo que participa da atividade, olha para as percepções, né? E faz interação com a mãe, né? Observando a sua feição facial e tudo mais. Além de seguir objetos e pessoas, tá? Eu sempre mostro esse vídeo para os pais e não é na intenção de falar seu filho não tem, ele tem, não é isso. É para entender que muitos pais chegam assim: ah, mas ele foi pouco estimulado, ah, mas teve pandemia, ah, mas não tem contato com crianças. Da mesma forma como ele andou, da mesma forma como ele aprendeu a subir imóveis, da mesma forma como ele sabe manipular objetos, então tem dados do desenvolvimento que existe tanto a parte inerente do indivíduo quanto também a parte de interação com o meio. Eu acho impossível um pai e uma mãe, né, nas condições que chegam no consultório, nunca terem conversado com os filhos, nunca terem olhado para os filhos, nunca terem tentado fazer algum tipo de interação com os filhos. Então, sim, isso é um sinal de alarme precoce. Então, a ausência de qualquer um desses dados já é sinal de que precisa de investigação e intervenção. Bom, então, para vocês, você tem que ter um QR Code, né, com esse manual da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, né, que é um manual sobre os sinais, aprenda os sinais, haja cedo. Ele, na verdade, é uma tradução do português, tá, do CDC, do Center of Disease dos Estados Unidos, como se fosse um checklist para os pais sobre o que a criança tem, o que ela deveria ter, e caso algum marco não seja presente, que existe no verso, né, de cada faixa etária, uma dica de como fazer a estimulação. Então, acho que é muito importante a gente fazer a divulgação, né? Então, quando eu vou avaliar transtorno do espectro do autismo, como eu falei para vocês anteriormente, são 2 esferas, né? A deficiência na comunicação e interação social e o padrão restrito e repetitivo de comportamento e interesse e atividades. Dentro de cada esfera, eu vou avaliar algumas subcategorias, tá? No que se refere na comunicação e interação social, são 3 categorias que têm que estar obrigatoriamente presentes. Então, os subdomínios são reciprocidade socioemocional, ser recíproco. Então, eu não espero, por exemplo, se eu sou efusivo demais, que a pessoa também seja comigo. Mas ela tem que iniciar, ela tem que manter a interação social, ela tem que ter interesse por aquele contato, ela tem que ter uma abordagem social, não uma abordagem social normal, às vezes já chegando com um assunto que não tem nada a ver com aquele momento. Ela tem também que ter dados de afeto, né, de mostrar emoções, né? Então, aquela dificuldade de transmitir emoções, aquela criança não afetuosa, aquela criança que não beija, ou então já chega encostando o rosto, evitando o contato físico mais próximo. Então, são dados que começam a chamar a atenção no que se refere à reciprocidade socioemocional. Comunicação não verbal.
Eu acho interessante porque atraso de linguagem não é critério diagnóstico do autismo, ele é consequência. Para eu falar, eu tenho que olhar para você, tenho que gesticular e mudar expressões faciais. Então, a partir do momento que eu tenho comunicação não verbal falha, o atraso da linguagem ele poderá ocorrer, né? Então, eu tenho que avaliar o contato visual, tenho que avaliar as expressões faciais, tenho que avaliar se a criança sabe entender, né, compreender e realizar os meios gestuais de comunicação, né? Dar tchau, apontar. Então, são dados também que a gente tem que avaliar na história dessa criança, né? E, por fim, a habilidade de formar e manter relações sociais apropriadas. Eu gosto de falar essa apropriada assim com destaque, porque uma vez teve um pai que chegou para mim e falou bem assim: não, mas eu sou sociável, eu tenho muitos amigos. Tá bom, quem é o meu melhor amigo? João. João é o quê? Meu irmão. Ah, João tem filhos? Tem. Qual o nome dos filhos dele? Ah, não sei. É o sobrinho do rapaz, assim, não é uma pessoa distante, né? O que ele considera o melhor amigo dele. Então, a partir do momento que você começa a formar relações sociais vazias, então isso chama atenção, né, se essa pessoa tem realmente um déficit relacionado à capacidade de formar relacionamentos. Para as crianças, é principalmente o interesse pelos pares. É muito comum o interesse por adultos, interesse por crianças mais velhas, aquela dificuldade de estar no meio. Lembrar que até os 2 anos de idade não vai prevalecer as brincadeiras compartilhadas e sim um brincar em paralelo, mas às vezes a criança, por exemplo, faz uma rodinha na creche, ela não consegue ficar, ela quer se levantar, ela quer se afastar, né? Então são dados que a gente tem que avaliar na história. Com relação aos interesses restritos e comportamentos repetitivos, né? Primeiro é com relação às repetições, sejam elas estereotipias motoras, andar na ponta dos pés, movimento estereotipado com as mãos como flap. Tem também com relação à linguagem, né, que são as ecolalias e as frases doxicráticas, aquela criança repetitiva, falando as mesmas coisas, falando frases que não têm qualquer relação com o contexto que está inserido naquele momento, assim como também comportamentos repetitivos, enfileirar, girar, empilhar. Aí a criatividade vai longe. Segundo ponto é a questão dos comportamentos ritualísticos e a dificuldade com mudanças, né? Os pacientes com transtorno do autismo, no geral, eles são pessoas previsíveis. Eles são pessoas que querem comer as mesmas coisas diariamente. Eles são pessoas que têm uma dificuldade, às vezes, para mudanças inesperadas no dia a dia, né? São pessoas que têm uma ritualidade nos seus atos. Então, isso também é algo que a gente tem que avaliar, né? Avaliar as brincadeiras. A gente pode fazer isso até em consultório, por exemplo. Bom, interesses restritos que são anormais na intensidade de foco, né? Às vezes eles têm hiperfocos, né? E isso foi muito comum no estudo do Asperger, lá na década de 40, porque ele viu crianças que tinham habilidades excepcionais, que não tinham um atraso de linguagem significativo, não tinham um atraso cognitivo, mas elas tinham um interesse fixo em alguns assuntos, ou em foco, só ficar falando daquilo, ou em intensidade. Por exemplo, uma criança de 6 anos que sabia tudo sobre trens. Sabia qual era o tipo de vagão, sabia o que era trem de passageiros, o que era trem de carga. Então, isso não é um conhecimento comum para uma criança de 6 anos, né? Então, são coisas que a gente tem que avaliar com um pouco mais de calma, até mesmo porque não são casos que estão na cara, né? Porque são crianças que têm boa cognição, atraso de linguagem não tão significativo, né? E, por fim, as questões sensoriais, né? As demais estímulos do ambiente, seja tato, às vezes uma criança que não se incomoda com estímulo doloroso, né? Criança que tem dificuldade para pegar em algumas texturas distintas, às vezes também com alimentação, só como alimentos sólidos, só como alimentos amarelos. Isso também pode acontecer com sons, que é o mais comum, acho que vocês também que vocês pegam mais, né? Que é aquelas dificuldades com alguns estímulos sonoros. Só que dessa parte de comportamentos e estilos repetitivos, não é obrigatório ter os 4. Pelo menos 2 já são suficientes para o diagnóstico. Só que além de a gente avaliar essas 2 esferas, existem 3 critérios condicionantes, tá? Que são o quê? Os sintomas devem estar presentes no período inicial do desenvolvimento, tá? Então, por exemplo, não tem como o indivíduo chegar lá com 14 anos de idade, nunca ter tido nenhuma dessas dificuldades e começar a ter. Então, a gente tem que pensar em outros diagnósticos, em outros transtornos possíveis. É importante também considerar que os sintomas incapacitantes são melhor explicados pelo TEA ou outra condição, ou seja, quando eu vou avaliar uma criança com TEA, eu tenho que afastar se aqueles sintomas são relacionados ao TEA mesmo ou são relacionados a outro possível transtorno, né? No geral, o que o DSM coloca é afastar atraso global do desenvolvimento, que isso muitas vezes é fácil, porque as crianças não chegam com atraso motor significativo, e deficiência intelectual, que aí é um pouco mais desafiador, né? E no transtorno do espectro do autismo, o prejuízo nas habilidades nos comportamentos sociais e de comunicação deve ser desproporcional em relação ao que é esperado. Então, por isso que é muito importante, antes da gente, né, estudar transtorno do espectro do autismo, saber o que é o desenvolvimento normal, tá? Esse vídeo é de acesso público, né? Vou começar por esse primeiro. Opa.
com sono. Mas, enfim, a criança está fazendo movimentos estereotipados, né? Com as mãos, com a cabeça. O pai está tentando conversar com essa criança e não está tendo uma resposta, né, relacionada a esse contato social. Mas eu acho que é o vídeo, sabe? Porque esse vídeo já deu problema em outra apresentação. Eu tenho que rever. Vamos ver se esse vai. Se for, culpa do vídeo. É do vídeo. Aí o movimento estereotipado, né? A criança está fazendo um movimento de flap, né? Com as mãos. É um comportamento repetitivo, né? E esse vídeo, né? O pai descreveu que ele estava em frente à criança, né? Fazendo estímulos para poder a criança se alimentar. E aí percebe que a criança está olhando para tudo, menos em direção ao pai. E esse vídeo é o que eu já tive pessoal, tá? Eu tinha um paciente meu, então, por favor, não tirem fotos. Vamos lá. Esse primeiro aqui, né, é uma coisa muito importante, que eles têm interesse pelo movimento. Então, isso é uma questão sensorial que também pode ser interpretado como comportamento repetitivo, né? Porque ele está girando de um lado para o outro a rodinha. E ele fica ao nível dos olhos dessa roda, né? Ele deita ao chão, né, para poder ficar vendo essa roda. E nesse vídeo também tem uma questão sensorial que os pais me comentaram depois. A criança gosta de ficar em superfícies frias. Então ele se deita muito no porcelanato, ele se deita em pisos frios, mas não se deita, por exemplo, em carpetes, ou até mesmo até na cama. Ele prefere dormir no chão. Ele é gemelado. Henrique. Perceba que o irmãozinho que está de pijama tá louco para interagir com ele, ó. Tá com o brinquedo, tá olhando para ele. Ó, o irmão virou, ele vai atrás do irmão, o de pijaminha vai atrás dele, ó, tá vendo? Ele vai começar a se arrastar. Enquanto o de amarelo não tá lá brincando com o carrinho, era como se o irmão não estivesse ali, não faria a menor diferença, ele ia continuar brincando do mesmo jeito, né? Aí, ele tentando olhar para o irmão não olha para ele. Foi até bom a mãe ter mostrado esse vídeo, né? Eu até pedi para levar o irmão para avaliação, no dia que foi avaliar a criança, porque é comum, né, recorrência em gemelares, né? Mas, graças a Deus, o diagnóstico foi só de um. Bom, e só indo mais um pouco além, né? Com o advento da 5ª edição do Manual Diagnóstico de Estatística de Saúde Mental, nós chegamos à estatística atual de 1 para 44, né? Então, se vocês forem olhar, ao longo de 10 anos, a gente saiu de 1 para 110, 1 para 100, para 1 para 44, né? Então, a descrição melhor dos critérios diagnósticos, a divulgação, né, um melhor olhar clínico, a melhor capacitação dos profissionais, né, isso influenciou muito nessa estatística. Ao mesmo tempo, também existem outras situações, né, a questão genética. Lembrar que estamos tendo filhos mais tarde, né, o que aumenta o risco de microdeleções, de microduplicações, sobretudo quando são, até mesmo com o advento da fertilização in vitro. Os prematuros são fatores de risco, eles estão sobrevivendo mais. E também tem a questão, aí é uma questão pessoal, tá? Não tem muitos artigos que subsidiam muito isso, que é as relações sociais que estão cada vez sendo reduzidas, né? Se eu for comparar a minha infância, por exemplo, com a que minha filha vai ter, realmente não é compatível. Bom, e só para vocês saberem, às vezes me perguntam, e como é que eu posso fazer para poder tentar chegar a esses casos? O Ministério da Saúde, né, ele publicou uma lei em 2017 que obriga os pediatras a fazerem protocolos para identificar sinais de autismo a partir dos 18 meses. Né? Então, eles obrigam os pediatras, quando chega com 1 ano e 6 meses, triar todas as crianças com alguma escala de triagem que seja validada. Tá? Atualmente, as 3 mais comuns que a gente utiliza no Brasil são MCHAT, o CAS e o STAT. Bom, só lembrando uma coisa, triagem não é diagnóstico. Né? Lembre que triagem eu vou tentar selecionar aqueles que são considerados como patológicos. Mas pode ser que algum caso não passe. Né? Assim como também passa algum caso que não necessariamente, né, seja um caso que a gente consideraria como patológico. A mais comum é MCHAT, né, tá? Eu até aconselho todos, né, que trabalham com transtorno do autismo a fazer uma triagem que é muito simples, essa escala. Ela é um checklist de 23 itens. Se vocês estão preocupados em perder tempo da consulta, deixa na recepção para a secretária entregar. E aí existe um gabarito para cada questão que você faz. Se seu filho tem interesse por outra criança, se seu filho entende o que as pessoas dizem, né? Se seu filho tenta atrair a sua atenção para a atividade dele, e aí o pai vai marcando sim e não. Tá? Se a gente tiver, pelo menos, até duas respostas que são discordantes do gabarito, então essa criança não tem sinais de TEA. Se a gente chega a marcar 3 a 7
discordantes desse gabarito, a criança tem risco de TEA. Se a criança se pontuar 8 ou mais itens desse gabarito, então o risco de TEA é bastante alto. E, por fim, existem itens críticos, que são esses que eu coloquei como setas. E se tiver pelo menos 2 itens críticos, é também considerado risco de TEA, mesmo que não pontue os três né, que são precisos. Tá? Bom, voltando para aquele trabalho, agora eu vou falar muito sobre um trabalho que é basicamente o nosso guideline atual. Tá? Em 2020 foi publicado pela Academia Americana de Pediatria, né, foram feitas informações de várias fontes, né, e a partir daí, após você fazer um estudo, né, de vários artigos, eles chegaram meio que num protocolo de como é que a gente deve fazer o diagnóstico. O diagnóstico ele tem que ser feito a partir de informação de várias fontes. Então, por exemplo, eu particularmente, além da entrevista com os pais, que eu faço em separado, né, depois eu converso com a escola, converso com todos os terapeutas que fazem parte da reabilitação da criança. Observação direta da criança, né? Claro, você tem que observar, você tem que interagir. Aquele momento, você tirar o sapato, senta no chão e vai brincar com ela. Entrevista detalhada com os pais. A avaliação do desenvolvimento em habilidades cognitivas, adaptativas e de linguagem, independentemente da idade, né? Isso até frisa com relação a adolescentes, por exemplo. Informações obtidas sobre o comportamento e funcionamento do indivíduo em ambientes naturais, como estruturas educacionais ou laborativas, né? Porque lembre que aquele momento no consultório é um microcosmo, né? Ela pode muito bem, sobretudo uma criança que já aprendeu habilidades ao longo da vida, ocultar sintomas, e fora desse ambiente, situações imprevisíveis, como por exemplo uma escola, que pode acontecer de tudo, ele acaba manifestando sintomas que não foram vistos na sua avaliação. Tá? E além da importância da equipe multidisciplinar, né, de todos nós fazemos parte, né, da vida dessa família. E com relação à triagem auditiva, né, o que a gente tem de evidência hoje? Esse trabalho, publicado em 2021, que também é um artigo de revisão, tá, sobre perda auditiva em diversas desordens neurológicas, né, tem sobre Alzheimer, né, e a última desordem que foi revisada nesse trabalho foi o transtorno do espectro do autismo. Tá? Observou-se, né, que os pacientes com transtorno do espectro do autismo têm aumento das taxas de disfunção auditiva, de dificuldade na discriminação sonora e codificação dos sons da fala, e com isso, foi levado, né, pensando na possível etiologia, que na verdade provavelmente é genética, né, que existe um potencial de etiologia genética comumente entre a disfunção auditiva e o TEA. Tá? Inclusive, muitos genes relacionados ao cromossomo 16, né, que eu vi que também, assim, o TEA é muito comum, né, alguns genes relacionados a esse cromossomo, e que eu percebi que papel auditivo, depois fazendo a revisão, também é comum. Tá? Até 30% dos portadores de transtorno do espectro do autismo podem apresentar perda auditiva e se beneficiam com o uso de aparelhos. Tá? Só que, apesar disso, 22 trabalhos mostraram que não há evidência sólida para um risco aumentado de perda auditiva em crianças com TEA. Né? Pode existir disfunções, mas não que necessariamente vai levar a uma perda que necessita utilizar, né, algum tipo de tratamento mais específico. Para uma análise mais profunda, então, o que eles colocam como conclusão é que a gente tem que realmente, assim, o futuro, né, provavelmente vai ser a análise do exoma, né, o sequenciamento, né, de múltiplos genes, para a gente poder descobrir, né, quem são aqueles potenciais candidatos relacionados ao TEA e genes da surdez, né, que aí a gente já começa a fazer um acompanhamento mais discriminado ao longo da vida. E quais seriam as indicações da triagem auditiva? Né? Indo para esse guideline da Academia Americana de Pediatria, né, as indicações são para crianças com atraso da linguagem, para crianças com desatenção à linguagem, suspeita de perda auditiva associada ao transtorno do espectro do autismo e crianças com problemas comportamentais. E aí vamos colocar o preto no branco. Qual é a criança com transtorno do espectro do autismo que sai desse escopo? Zero, praticamente. Então, hoje, na verdade, o que se indica é que todas as crianças sejam triadas. Tá? Eu, particularmente, trio todas. Só se realmente for uma criança, por exemplo, um adolescente de 17 anos, que já é um paciente que já tem você claramente vê que ele não tem nenhum indício de perda auditiva, nenhum atraso de linguagem, né, que é um quadro muito sutil, realmente eu não vou indicar. Mas o consenso atualmente é que a gente indique, né, o potencial vocal auditivo ou a audiometria condicionada para todos os pacientes. Com relação às avaliações relacionadas ao processo auditivo, ainda está em estudo a utilidade clínica. Então, ela não é solicitada como screening, né? Então, seriam para casos selecionados ou de acordo com como posso falar, o approach clínico de cada um, né? Bom, e por fim, vou precisar de mais exames ou somente avaliação auditiva? Bom, continuando nesse guideline, as indicações são as seguintes: ressonância magnética de crânio, né? A gente sabe hoje, né, que não temos ainda uma biogênese muito clara para o transtorno do espectro do autismo, mas a gente sabe
que está relacionado a defeito dos circuitos neurais, seja o atraso das podas neurais, como também formação de novas conexões cerebrais, sobretudo com áreas da linguagem e principalmente com áreas relacionadas a emoções. Por exemplo, as estruturas límbicas, elas são uma das que são mais afetadas nos pacientes com transtorno do autismo. O cerebelo também é um dos mais afetados, né? Então, uma coisa que a gente não se preocupa muito, mas que hoje em dia a gente está começando a triar com mais cuidado, é a coordenação também, né? Que a gente fica muito preocupado com a parte auditiva, com a parte da linguagem, com a parte socioemocional e não se preocupava, por exemplo, com dados motores. Então, no geral, a ressonância magnética de crânio, estruturalmente, a gente não vai ver nenhuma alteração, né? Então, só é indicado quando você está pensando em quadros sindrômicos, né? Em quadros que possam ter autismo com outra anormalidade. Então, no geral, a gente faz para pacientes com a recomendação, para pacientes com alteração focal do exame neurológico, que você fez o exame e descobriu alguma alteração, né? Ou pacientes com micro ou macrocefalia, né? Lembrando que micro ou macrocefalia verdadeira, né? Então, ou seja, ou abaixo do score Z mais 2, ou acima do score Z mais 2, então abaixo do score Z menos 2, tá? Até quadros muito sutis, eles não são indicados, mas no geral, tem muitas doenças que têm macrocefalia e autismo que são detectados na ressonância magnética de crânio, com relação à etiologia do quadro. Eletroencefalograma é para realizar de rotina? Não, tá? Lembre o seguinte, né? E o laudo eletroencefalograma, por exemplo, poder chegar aqui e falar, peça para todo mundo, de forma alguma. É um terror. Eu acho que vocês que fazem potencial vocal auditivo também devem pensar que como é difícil fazer os exames desses pacientes, né? São pacientes muito agitados, são pacientes que não colaboram, frequentemente precisam de sedação, e lembrem, você vai ter que lidar com as suas consequências. Achou alguma coisa? Você vai ter que ter uma justificativa para aquilo, não é verdade? E até 65% dos pacientes com transtorno do autismo podem ter anormalidades epileptiformes ou anormalidade no eletroencefalograma que não são de natureza epilética. E somente 25%, né, em torno de 25%, que vão ter epilepsia associada. Então, você não vai tratar as pessoas que você vai fazer o eletroencefalograma, né? Então, no geral, a indicação é você indicar para pacientes que têm suspeita ou epilepsia associada. Em resumo, se o paciente tiver alguma crise. Claro que existem situações que o paciente tem crises desperceptivas e que muitas vezes fica na dúvida, né, se é realmente um quadro de epilepsia ou um quadro de transtorno do autismo. Se isso ocorrer numa criança de 2 anos, para ser bem honesto, é bem difícil ser epilepsia, né, porque você espera as crises de ausência, a crise de dia escolar. Né? E na fase escolar, a criança já está com o melhor cognitivo, o melhor desenvolvimento, que nos ajuda a diferenciar clinicamente melhor. Mas, basicamente, hoje em dia, a indicação são essas. Pesquisa do X-frágil, MECP2, microarranjo genômico, né, o array, e sequenciamento completo do exoma. Isso aí faz parte da avaliação genética. Né? E só para vocês verem como é que está a questão da genética do autismo, hoje em dia, né, aquele trabalho do CDC que foi publicado no final do ano passado, mostrava o seguinte, né, que a genética está envolvida na grande maioria dos casos, tá? Crianças nascidas de pais mais velhos têm maior risco, porque aumenta o risco de microdeleções ou duplicações. Os pais que têm um filho com TEA apresentam a chance de 2 a 18% de ter um segundo filho que também seja afetado. Essa frequência ela é bem variável, depende muito do sexo que o filho nasce e qual vai ser o sexo do segundo filho. Tá? Estudos mostram que, entre gêmeos idênticos, existe uma chance do outro ser afetado em 36% a 95%, tá? Em gêmeos não idênticos, em cerca de 31%, e, por favor, vacina não causa autismo, tá? Esse estudo de 2004 já foi totalmente caído por terra em trabalhos muito bem feitos posteriores. Então, só essa figura mostrando um pouquinho para vocês que existem genes relacionados à esquizofrenia, a transtorno bipolar, a transtorno do espectro do autismo, deficiência intelectual e até mesmo ao TDAH, eles têm uma correlação muito grande entre si. Então, muitas vezes, não tem autismo na família, mas eu tenho transtorno bipolar. Então, existe uma chance, sim, de ser uma etiologia genética muito forte. Tá? Existe uma herança que muitas vezes está relacionada a todos esses transtornos. Tá? E essa figura aqui embaixo, que eu vou só citar alguns genes muito comuns, como, por exemplo, o gene da esclerose tuberosa, o TSC1, o TSC2, o da neurofibromatose, o NF1, né, até mesmo o FMR1 do X-frágil, são genes que estão relacionados com a formação de novas conexões cerebrais. Então, eles são genes que estão provavelmente relacionados a genes do autismo, então são situações que a gente acaba tendo que pesquisar. Então, no geral, a gente vai pedir a pesquisa do X-frágil para todos os meninos, e a gente pede geralmente, por que pede para todos os homens? Porque o convênio só libera o array se você fizer o cariótipo X-frágil antes, mesmo você sabendo que a criança não tem nenhuma trissomia do 21, nenhuma síndrome de Edwards, nenhuma síndrome de X-frágil.
E aí a gente vai indicar o microarray para todos os casos. A ideia é, microarray normal, a gente partir para o sequenciamento completo do exoma, mas aí lembre que não necessariamente é liberado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, nesse caso, a gente vai considerar de acordo com os casos familiares, né? Se tem deficiência intelectual na família, se tem epilepsia, se tem dimorfismos, se tem consanguinidade entre os pais, se são parentes, ou até mesmo se tem algum daqueles transtornos que eu comentei anteriormente. E mesmo assim, só 20%, em média, vão descobrir algum gene associado. Quando eu terminei a residência, eram quase 800 genes associados ao autismo. Hoje já são mais de 1.000. Então, a gente sabe que o Projeto Genoma começou no início do século XXI. Então, a gente, na verdade, está correndo contra o tempo. Então, existem muitos genes que não vão ser detectados agora e provavelmente vão ser detectados depois. Mas a pesquisa tem que ser feita, até porque isso fica com um banco de dados e você pode fazer revisão desse exame futuramente. Tá? E pesquisa de sinais do metabolismo. Só se houver sinais de doença metabólica. Se o paciente tiver vômito, se o paciente tiver quadros de perda de peso importantes, se tiver crises convulsivas, hipoglicemias frequentes, aí sim a gente vai pensar na associação entre transtornos do autismo e doenças neurometabólicas. Tá? Existe possibilidade de prováveis biomarcadores futuros, né? Um deles que está hoje em dia se falando bastante, né? Que está em trabalhos, é a gente utilizar o eye track, né? Que é como se fosse um dispositivo que a gente coloca na cabeça do paciente para poder tentar ver aonde que ele consegue manter a maior parte do seu contato visual, né? Porque, no geral, os seres humanos, eles mantêm um olhar mais centralizado, né, dos olhos e no nariz. Então, as pessoas que a gente considera como atípicas, né, que é esse controle, elas mantêm o olhar bem próximo da região central do rosto, enquanto as que têm transtorno do espectro do autismo em regiões mais periféricas. Tá? Então, para finalizar, eu queria dizer que o diagnóstico de transtorno do espectro do autismo, ele é eminentemente clínico. É possível e confiável o diagnóstico do TEA precoce, como a gente viu, né, até os 16 meses de idade, 83% dos casos foi visto naquele trabalho, que é possível a gente considerar que esse diagnóstico vai ser vitalício, né, ao longo da vida. A triagem aditiva é um passo importante, deve ser feito o mais precocemente possível. Eu basicamente peço até mesmo durante a minha triagem inicial. Demais exames complementares são indicados de forma individualizada, tá? E por fim, né, a evidência sólida de resposta ao tratamento e abordagem comportamental precoce. Então, na dúvida, já encaminhe para a intervenção, tá? E, por fim, queria finalizar falando essa seguinte frase, né, que os limites do meu conhecimento são os limites do meu mundo. Né? Então, a gente também não utilizar uma visão capacitista com esses pacientes. Tá? Eles, com certeza, vão ter uma boa resposta com as intervenções. Muito obrigado.